Jonas. Miqueias 7, versículo 1 a 7. O tema da mensagem hoje é tempo de olhar para o alto. Porque nós estamos vivendo um tempo que, se nós não nos disciplinarmos a olhar para Deus, para o reino dEle, para as coisas dEle, olharmos para Jesus, a gente vai se perder, porque tem guerra acontecendo, tem pandemia acontecendo, tem crise financeira acontecendo, tem enfermidade cada vez mais chegando perto de nós, dos nossos queridos. São tantas as situações que, se nós não escolhermos olhar para o alto, para Jesus, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer. E tem um texto que foi escrito mais ou menos há 2.700 anos atrás, mas a hora que você lê, e se você lê esse livro inteiro, e eu pincei alguns textos, você vai achar que o profeta estava escrevendo, vendo a nossa situação, vendo o Brasil, vendo o mundo, mas o Brasil especificamente. Então eu quero ler com você esse texto, Miqueias 7, capítulo 7, de 1 a 7, diz assim o profeta: que desgraça a minha, sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha, não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo, que eu gostaria de estar vivendo, provando, não consigo. Versículo 2: os piedosos desapareceram do país, não há um justo sequer, todos estão à espreita para derramar sangue, cada um caça seu irmão com um laço. As pessoas boas estão desaparecendo, cada vez mais os maus, os violentos, cada vez mais aumenta a violência. Versículo 3: com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presente, exige alguma coisa em troca, alguma coisa para ele levar vantagem. O juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. O melhor deles é como um espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão entre eles. Não confiem nos vizinhos, nem acreditem nos amigos. Até com aquela que você abraça, tenha cada um cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares, mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá, ou meu Deus me socorrerá. No versículo 7, coloca aí na ARA, por favor, o versículo 7, coloca na ARA. Na RA e na NAA, diz assim: eu, porém, o profeta, diante de toda essa calamidade que a nação estava vivendo, e ele estava denunciando, ele estava mostrando, e ele estava em choque com tudo aquilo, é muito complexo tudo aquilo, mas ele chega no versículo 7 e ele fala algo, ele fala assim: eu, porém, olharei, os meus olhos estarão colocados, postos no Senhor, e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Embora essa mensagem tenha sido, como eu falei, a uma nação, especificamente a Judá, há 2.700 anos atrás, há 700 anos antes de Cristo, parece que é uma descrição exata do que vivemos hoje. O profeta está em choque com o que está vendo. Como nos nossos dias, temos ficado em choque com tantas notícias, com tantas coisas,
com tanta corrupção, com tanta violência, com tanta miséria, com tanta coisa, com tanta inversão de valores, com tanta coisa que é errada, mas hoje tem sido chamada de correto, de certo, de como hoje o que é certo para nós é errado para todo mundo. São tantas coisas, a família, a degradação da família, traição, não podemos confiar em ninguém mais. Miqueias, se você ler do começo, do capítulo 1, 2, 3, aquela nação, aquele povo está vivendo algo semelhante como nós estamos vivendo. E eu queria fazer rapidamente alguns textos para mostrar o que eles estavam vivendo. No versículo 1 a 3 do capítulo 3, olha só o que diz, Miqueias 3, versículo 1 a 3. Então eu disse, Miqueias falando, ouçam vocês que são chefes de Jacó, governantes da nação de Israel, uma mensagem aos políticos da época. Meu querido, eu queria falar assim, lógico, em todas as esferas que eu vou citar aqui, nós temos exceções, mas nós vemos a grande maioria envolvida nisso que nós vamos falar hoje. Mas eu quero aqui colocar já essa ressalva para que, eu vou falar sobre governo, eu vou falar sobre judiciário, eu vou falar sobre a igreja, vou falar sobre os líderes religiosos, mas eu quero falar que tudo, nós temos exceção. Então, já para que ninguém se sinta ofendido, porque senão eu estaria me ofendendo também. Mas então, olha o que na época estava acontecendo, e para ver se não é uma carta que talvez Miqueias poderia estar passando para nós hoje. Então eu disse, ouçam vocês que são chefes de Jacó, governantes da nação de Israel, vocês deveriam conhecer a justiça, governantes, mas vocês odeiam o bem e amam o mal. O que é isso? A inversão de valores. Eles amam o que é errado e odeiam o que é o certo. Vocês arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Aqueles que comem a carne do meu povo arrancam a sua pele, despedaçam os seus ossos e cortam-no como se fossem carne para a panela. Olha uma linguagem que o profeta está falando, vocês governantes. Em vez de vocês proverem alimento, em vez de vocês cuidarem do povo, vocês estão fazendo eles como se fosse comida, vocês estão devorando eles, vocês estão arrancando a carne deles. Qualquer semelhança não é mera coincidência. O que a gente vê, aquilo que era para os governantes estarem cuidando do povo, parece que eles querem tirar cada vez mais, o que eles puderem fazer para devorar, parece que é isso daí, é imposto, o que eu posso tirar mais, o que a gente pode fazer para que a gente tenha mais benefício. Aqueles responsáveis para prover o povo são aqueles que cada vez mais tiram. Miqueias 3,11 diz assim, seus líderes julgam a troco de suborno, seus líderes julgam, judiciário, STF, sacerdotes ensinam por lucros, e os seus profetas adivinham em troca de prata, líderes religiosos. Quantas pessoas que pregam, ensinam, mediante aquilo que, eu vou ensinar, dependendo se eu ensinar algo, vai encher minha igreja, talvez eu vou me tornar famoso, talvez a minha igreja vai ter muito dinheiro, e vai dar para colocar ar-condicionado, e vai dar para a gente, mas dependendo do que eu falar, as pessoas vão se ofenderem, então eu tenho que pensar bem o que eu vou falar, para que as pessoas gostem de ouvir, então eu tenho que só profetizar coisas boas, eu não posso denunciar o pecado, eu tenho que fazer com que o meu discurso seja um discurso agradável, trocar a loucura da pregação,
fazer com que a loucura da pregação, como o apóstolo Paulo fala, transformar a loucura da pregação em doçura da pregação. Quem sabe assim eu arrebanho um monte de gente para o meu canal do YouTube, e daí o mundo inteiro vai me seguir, e eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou conhecer o mundo, e muita gente vai me aplaudir, porque eu sou um pregador do Evangelho doce. Miqueias 7:3, com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presente, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. Não está falando do Brasil não, está falando lá de Judá. Executivo, legislativo, judiciário, imprensa, banqueiros, grandes empresários. Vamos ver o que a gente pode fazer para cada um, o que a gente pode o que fica melhor para a gente. Olha, eu te coloco lá naquele cargo, quando você estiver lá, eu vou ter tem uns 17 processos meu lá, mas na hora que você estiver lá, você não julga nada não, porque eu que te coloquei lá. Lembra? Troca de favores, você me dá presente aqui, daí eu te suborno ali, e daí tem a imprensa também, que a gente pode, sabe, a imprensa é muito poderosa, a gente precisa também, então, vamos, sabe, Miqueias parece que está aqui hoje, e o povo sendo colocado na panela, parece que devorado. É isso que Miqueias está falando. E a gente assistindo, vendo tudo isso, e pior, mais do que vendo, sentindo isso na pele, porque é o meu dinheiro, às vezes é o dinheiro do meu filho, às vezes é aquilo que está me dificultando tanto. São tantas coisas, de repente é isso que está atrapalhando os valores. Eu vejo os poderosos, a imprensa e tantas coisas, colocar isso daqui como ultrapassado, e a gente tem que, não pode, porque as leis estão mudando, porque os poderosos, os juristas, estão recebendo o quê? Para de repente, é assim, a inversão de valores e tantas coisas. E aqui, como eu falei, tudo tem exceção, meus queridos, mas nós temos visto esse versículo 3 aqui, é incrível, porque é isso, governantes, pessoas que julgam, que poderiam talvez falar, não, esses governantes estão fazendo coisas erradas, a gente também tem que ver o nosso lado, tem que ver o lado desse, tem que ver o lado do outro, daí os poderosos que também podem, vamos ver então o que fica melhor, a arte do conchavo, e daí de repente chega alguém que quer quebrar o conchavo, e daí não é assim, tem que saber articular, tem que saber negociar, tem que saber a arte do toma lá da cá. Temos vivido esse tempo, vivemos um aumento da corrupção, violência, miséria, conflitos, guerras. A gente vê essa guerra, meu querido, tanta gente inocente morrendo, e a pergunta é, por que dessa guerra, você sabe? Você já chegou a ver um pouquinho, estudar? Você vai ver, o final de tudo, é esse versículo 3, é uma coisa só, desejo de poder, de conquista, o que a gente, e quem que está nisso daí, quem que vai conquistar? Isso daí vai retornar para o povo? É nada, fica lá para os poderosos. Mas daí eu estou falando tudo isso, e a gente, o que isso vai gerando em nós?
Temos vivido esse tempo, vemos um aumento de tudo isso que eu falei, mas a pergunta que eu faço é: o que isso tem gerado em nós? Revolta, desânimo, uma maldade, porque daí eu começo a falar assim, e o que, tá vendo, adianta ir na igreja? Adianta a gente acreditar em Deus, e Deus em tudo isso? E Deus? Cadê Deus nessa hora? Ou seja, adianta eu crer, adianta, eu queria trazer você para esse texto, porque esse texto era o povo de Deus que estava sofrendo, era a nação de Judá, era o povo de Israel, era a menina dos olhos de Deus que estava passando isso, que nós, e os ímpios, e todo mundo tem vivido hoje em dia. Mas a pergunta: o que isso tem gerado em você? Indiferença? Eu não quero ver, ou eu quero saber, ou a gente fica, e a gente, porque de um jeito ou de outro isso tem invadido as nossas casas, porque isso tem gerado conflito entre famílias, porque isso, alguns que começam a se interessar um pouquinho mais, e começam a falar, e vão para suas ideologias, e criam suas ideologias, ou seguem algumas ideologias, e daí outros começam, não é bem assim, tal, não sei o quê, e daí começam os extremos, e daí, tá bem, então eu vou sair do grupo, porque aí só tem gente que fala do Bolsonaro, ou agora só fala gente que fala do Lula, agora as políticas, agora não sei, agora e daí vai, agora a igreja também dividida, porque uma igreja acha que tem que se envolver, a outra igreja acha que não tem que falar nada, daí traz divisão na família, na igreja, e fica assim, e você e eu, e como que nós estamos? E a fé, como tem sido atingida? E nós na nossa casa, como que você fica diante das notícias? E você, o que isso tem gerado em você? A resposta é o seguinte: depende para onde você tem olhado. Porque Lamentações 3, de 18 a 20, diz o seguinte. Aliás, antes desse texto, quando eu falei depende para onde você olha, Jesus em Mateus 6, 22, 23, ele fala algo muito interessante. Mateus 6, 22 a 23. Ele diz algo muito interessante, ele diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão, ou que tremendas trevas são. Ou seja, se os seus olhos forem bons, ou seja, depende como você enxerga, ou depende como você olha, ou a gente poderia, depende para onde você olha, ou depende como você olha. E daí eu coloco agora Lamentações 3, 18, 20, que um outro profeta chamado Jeremias, também passou aquilo que Miqueias estava passando. Ele viu a desgraça, ele viu aquilo que Miqueias estava profetizando acontecer, ele viu a invasão, ele viu crianças sendo mortas, ele viu tantas coisas, e de repente ele começa a falar, Deus chorava, conhecido como profeta chorão, e ele começa a falar, Deus, o Senhor mentiu para mim, eu preferia morrer, ele até pediu a morte, falou que se arrependia do dia que tinha nascido, que Deus tinha enganado ele começa a falar em Lamentações, você pegar o capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, ele começa a falar, o Senhor me cercou, o Senhor quebrou os meus dentes, o Senhor quebrou os meus ossos, e começa a falar só de desgraça. E nesse texto do 18 ao 20, ele diz assim, por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo que eu esperava do Senhor, os meus planos, os meus sonhos se foram. Lembro-me da minha aflição, ou eu poderia trocar aqui, olho para a minha aflição, eu foco na minha aflição, eu lembro da minha aflição e do meu delírio e de tudo isso que eu estou vivendo ou vivo, da minha amargura e do meu pesar, lembro-me bem de tudo isso, vejo tudo isso, e o que acontece?
e a minha alma desfalece dentro de mim. Meu querido, eu quero falar que tem muita gente cabisbaixo, tem muita gente, o povo de Deus, reclamando, resmungando, murmurando. Está parecendo o profeta Jeremias nesse momento. Porque a gente, nossa, é guerra, sai de uma pandemia, é guerra, é não sei o que, é preço de gasolina aumentando, e a gente olha e está tudo acontecendo isso, olha o fulano, olha a família, olha a doença, olha a economia, olha isso, olha o Brasil, olha os governantes, olha a corrupção, olha a violência, olha tudo isso aí. Também você fica assistindo da Atena, você fica assistindo só esses programas, você fica só e daí você começa a olhar para essas coisas, você começa a olhar para tudo que nós estamos vivendo, e a tua alma desfalece, a tua alma fica amargurada. Você começa a olhar e fala assim: os meus sonhos, os meus planos, não dá para viver. Como que nós vamos viver os planos de Deus dessa maneira? Como o Brasil vai viver um avivamento? Como que eu vou viver? Meu marido não para de assistir o jornal, meu marido não para de falar do STF. Quando a gente foca nas coisas ruins, a gente fica mal, a gente fica amargurado. Eu quero dar um exemplo meu querido, e não sei se você se identifica com isso. Quando eu começo a focar muito nessas coisas, a gente precisa estar informado. Não estou falando para a gente ser alienado. A gente precisa saber das coisas. Mas o ser humano, ele tem uma dificuldade de ser equilibrado. O ser humano é descontrolado. O ser humano a gente é assim, a gente tá vendo um negócio, de repente a gente começa, não, mas daí puxa uma notícia, puxa outra, e fica aquilo, você vai dormir com aquilo, e você acorda, daí no outro dia, você quer saber mais, e aquilo começa a tomar conta de você. Você já viu, igual série, por que as séries estão bombando? Porque você assiste um capítulo, você quer ver o outro, daí você quer ver o outro, daí você quer ver o outro, daí você quer ver o fim, daí a hora que termina você quer, puxa, mas está faltando alguma coisa. Hoje essa calamidade está parecendo uma série sem fim, e o brasileiro, e nós, e o povo de Deus está gostando das séries, e principalmente, você já viu notícia ruim? Eu já vi reportagem dessa questão das fake news, e de tantas notícias, tudo quanto é pior, dá mais ibope, dá mais visualizações, tudo quanto é desgraça, gera mais, porque o ser humano gosta, porque um Big Brother ainda dá ibope, porque tem tanta gente que assiste, porque é uma desgraça aquilo, porque uma Rede Globo ainda tem tanto telespectador, porque é uma desgraça, o povo gosta de desgraça. E a gente fica, e daí depois, a gente não sabe porque a gente está assim. Eu não sei, estou triste, acordei mal, estou deprimido, estou magoado com meu marido. Você não sabe, porque você assistiu a novela lá, você viu a pessoa lá, você viu uma cena lá que fez você lembrar do teu marido. Porque teu marido fez aquilo há 10 anos atrás, você nem lembrava, mas na novela passou algo que fez você lembrar. Meu marido é um... Daí você não sabe, daí teu olhar vai para essas coisas. Daí meu querido, quero só, quando eu começo a assistir coisas de politicagem, e eu tenho essa tendência, a Nilva fala Marinho, porque ela passa lá, ela vê eu assistindo negócio, daí ela vê que eu puxo outra coisa, daí ela passa na sala, às vezes, ela já vê uma espuma assim, parecendo um bulldog browser, pudesse entrava lá, pegava uns 3 e ela fala assim: Marinho, você é pastor, você tem que amar esse povo. Eu fico assim: é verdade, a gente é assim. Daí, a hora que esses dias a gente fez besteira
A gente assistiu, acho que ao longo desde quando a gente tem Netflix, a gente assistiu acho que umas 2 séries, porque realmente é terrível. Não, é legal, série é legal, mas a gente tem essa dificuldade. Você começa a assistir, você quer... Esses dias a gente fez besteira de começar a assistir uma outra lá. Ainda bem que só tem como que é aqui? Que só tem uma temporada, isso. Mas a gente pegou uma madrugada lá. Até assistimos 4 episódios, 5 episódios. Eu acordei, eu dormi com aquilo na cabeça, eu sonhei com aquilo, eu acordei com aquilo na cabeça. E daí eu acordei e já falei assim, é o que acontece quando eu passo o dia, passo 2 dias, passo 3 dias lendo a Bíblia, estudando. Eu durmo pensando naquilo que eu estudei, pensando no que eu tenho que pregar, pensando naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu durmo e acordo pensando na palavra de Deus. A minha vida, o meu coração se enche de fé. Quando eu ouço uma notícia, aquilo não me abala. Sabe por quê? Porque os meus olhos estão em outro lugar. O problema hoje, nosso, da humanidade, é que eles não chegam no versículo 7 de Miqueias. Eles só ficam no versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está uma desgraça, minha família, eu não terminei da família aqui, né? Que eu falei, não é só da corrupção geral de tudo, da inversão de valores, mas versículo 6, Miqueias fala da família, da degradação da família, da falta de amor, porque o filho despreza o pai, a filha despreza a mãe, existe traição, existe tantas coisas, os relacionamentos, o amigo não confia no amigo, tudo isso que a gente tem vivido, e isso tem chegado na nossa casa. Agora o problema é o seguinte, assim como uma série, assim como as notícias, os nossos olhos têm ficado nisso o dia inteiro, todo momento a gente tem olhado para isso, ou a gente, porque eu queria nessa noite desafiar você, por isso que o texto, o tema da mensagem, eu coloquei como é tempo de olhar para o alto, porque no versículo 7, depois de tudo que o profeta fala, de toda essa desgraça que eles estavam vivendo, ele fala o seguinte, cadê? O profeta Miqueias no versículo 7, depois de tudo isso ele responde algo, eu porém olharei para o Senhor e esperarei nele, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Ou ele volta, ele está primeiro papapá, o Brasil está assim, a política está assim, o judiciário está assim, a igreja está assim, está acontecendo tudo isso, a família, nós estamos vivendo por uma inversão de valores, são tantas ideologias equivocadas, os meus amigos não estão querendo ouvir a palavra de Deus, isso, porém, todavia, entretanto, os meus olhos, eu vou escolher focar, olhar para o Senhor, o meu Deus, porque nele está a minha salvação, nele está a minha segurança, nele está o meu consolo, nele está o meu conforto, nele está o meu refrigério, nele está a minha fé, porque ele é um Deus fiel, ele cuida de mim, ele está cuidando dos meus, a minha vida está nas palmas das mãos dele, e ele fala que aquele que está nas minhas mãos, ninguém pode arrebatar. Glória a Deus. Meu querido, o que tem faltado para nós
é olharmos mais para Jesus, olharmos mais para a palavra dEle, olharmos mais para o reino dEle, para as coisas dEle. E uma das coisas, das estratégias do inimigo é justamente colocar esse caos diante de nós, para que a gente não tenha tempo de olhar para Ele, para que a gente esteja olhando sempre para a enfermidade, que a gente esteja sempre olhando para a infidelidade, para a tragédia, para o caos, para a guerra, para a praga, para tudo aquilo, para que aquilo tome conta do nosso coração, para que a gente venha desfalecer, para que a gente não tenha ânimo de buscá-lo, para que a gente não tenha vontade de ir para a igreja, para que a gente fale, não está valendo a pena, porque Deus não está. Não, isso é a nossa fé que está sendo provada, e nós, como esse profeta, nós temos que falar, não, todavia, mesmo que aconteça isso, mesmo que falte alimento na lavoura, mesmo que falte animais no curral, mesmo que falte a videira, mesmo que falte tudo, todavia eu me alegrarei no meu Deus, no Deus da minha salvação. Nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor. Nós estamos num tempo difícil, meu querido, nós estamos num tempo de guerra, nós estamos num tempo de incredulidade, nós estamos num tempo de dificuldade, mas esse é o tempo que o povo de Deus, os profetas dessa geração, nós precisamos nos levantar e falar para todos e bem alto, não está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, não, mas isso não, eu não temerei, porque quando eu elevo os meus olhos para os problemas, para os montes, eu lembro, porque quando eu falo, da onde me virá o socorro, eu lembro que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Está acontecendo isso, vai chegar aqui, vai me afetar. Eu não sei, eu sei que o meu Deus, Ele está comigo e Ele vai me guardar, meu querido. Eu não vou ficar olhando, porque assim como esse profeta fala isso, Jeremias também fala. Eu li a primeira parte daquele texto, quando Jeremias está falando, quando eu olho para as desgraças, minha alma fica amargurada, quando eu fico focando nisso, quando eu olho para essas coisas, eu fico abatido, eu fico amargurado. Mas daí depois, Lamentações 3, a continuação, o versículo 21, 23, ele diz, todavia, eu não fico focando, eu não fico olhando para essas coisas, para as tragédias, para as coisas ruins, porque se eu olhar para isso, como eu falei, eu vou ficar amargurado, eu vou ficar desanimado, eu vou entrar em depressão, eu vou ficar desesperado. Será que vai afetar meu mercado? Será que vai afetar a minha empresa? Será que eu vou ser mandado embora? Será que o meu filho? Será que vai acontecer? Eu faço uma coisa, eu não olho para isso. Todavia, eu olho, eu lembro, eu foco também no que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Nós precisamos começar a declarar isso, nós precisamos voltar os nossos olhos para cima, para o alto, para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A igreja tem olhado muito para o chão, olhado muito para as circunstâncias. Nós não somos daqueles que vivem pautado nas circunstâncias, nós somos daqueles que vivem pela fé. Porque aquele que vive pela fé vence o mundo, porque é isso que fala, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas quando nós olhamos para Deus, quando nós olhamos para o alto, quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para a sua palavra, nós começamos a nos encher de fé. Agora, quando nós só olhamos para as coisas terrenas, para as circunstâncias, se eu olho só para a guerra, se eu olho só para a violência, se eu olho só para a corrupção, se eu olho só para as coisas naturais, eu não vou ter fé. Eu vou ter medo, eu vou ter desânimo, eu vou ter raiva, eu vou querer bater, eu vou querer xingar, eu vou querer entrar na televisão e brigar, eu vou brigar com meu primo, eu vou brigar com meu parente, eu vou brigar com meu amigo, eu vou brigar com todo mundo. Mas nós não fomos chamados para brigar, nós fomos chamados para testemunhar. E testemunhar de que nós temos um Deus que está acima de todo e qualquer problema, que está acima de qualquer situação, que está acima de qualquer guerra.
que está acima de qualquer pandemia, que está acima de qualquer situação financeira, que está acima de qualquer problema familiar. É isso que o profeta Miqueias está falando, quando ele fala, está acontecendo tudo isso, nação. E daí, se você estudar, por que está acontecendo tudo isso? Porque vocês deixaram de olhar para Deus, vocês se viraram, vocês abandonaram o Senhor, e aqui vai além. Por isso que nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor. É tempo de voltar os nossos olhos para o Senhor. Eu de verdade acreditava que depois de uma pandemia as pessoas iriam voltar mais os olhos para o Senhor, mas o que eu percebo, que depois de uma pandemia, parece que as pessoas ficaram mais duras. Depois de uma pandemia, o que vem logo em seguida? Em vez de vir temor ao Senhor, parece que vem mais ganância, mais desejo de poder, vem guerra, vem mais discussão, vem mais mentira. Mas o Senhor vai dando corda. Se ler o livro de Miqueias, você vai perceber. Mas vai chegar um momento, e está chegando, que Deus vai dar uma puxada na corda. E esse momento, quem não estiver olhando para o Senhor, estiver olhando só para as coisas terrenas, para a guerra, então eu preciso me cuidar. Mas, Pedro, eu falei que você podia vir na minha direção, podia caminhar sobre as águas. Mas começou a ventar muito, as ondas começaram a ficar muito altas. Mas você não estava caminhando sobre as águas, você estava caminhando sobre a minha palavra, sobre a tua fé. Nós não caminhamos sobre circunstâncias, nós não caminhamos sobre prognósticos, nós não caminhamos sobre o que estão falando, nós caminhamos sobre a palavra de Deus. Nós caminhamos sobre o olhar fitos no Senhor, nós caminhamos olhando para o alvo, firmemente, fitos, perseverando, olhando para o alvo. Só que nós precisamos, é tempo de nos voltarmos, de voltarmos os nossos olhos. Tem muita gente na igreja desanimada, tem muita gente desistindo, tem muita gente frustrada com o evangelho, com a igreja, com as pessoas. Sabe por que você está assim? Porque você deixou de olhar para Jesus, você deixou de olhar para o alto, você começou a olhar para as pessoas, você começou a olhar para as circunstâncias, você começou a olhar para os problemas. Porque se você olhar para Jesus, você nunca vai ser confundido. É isso que Salmo 34, 5 diz. Salmo 34, 5. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, não estão desanimados, não estão tristes, não estão abatidos, não estão preocupados. Pelo contrário, os que olham para Ele, os que olham para Jesus, os que olham para o alto, eles estão sempre radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Salmo 141, 8 diz: mas os meus olhos estão fixos em Ti, ó soberano Senhor, em Ti me refugio, não me entregues à morte, ou não me entregue a essas coisas, porque em Ti me refugio. Eu não vou olhar para essas coisas. Nós estamos passando um período difícil, mas não mais difícil do que o período que Miqueias, não mais difícil do que o período de Jeremias, não mais difícil do que o período que os apóstolos, não mais difícil do que o período que a igreja primitiva. E eles venceram, por causa de talvez uma diferença do que essa geração de cristãos, diferente dessa igreja, que parece que tem olhado mais para Netflix, tem olhado mais para a Rede Globo, tem olhado mais para ideologias, tem olhado mais para noticiários, do que para Jesus. Você quer vencer nesse tempo? Você quer andar sobre a tempestade?
Você quer andar vitorioso sobre toda e qualquer situação, quer seja na tua família, quer seja na situação financeira do teu trabalho, você quer andar sobre todas as dificuldades, olhe para Jesus. Hebreus 12:2, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É olhando para Ele, olhe para Ele. Eu sei que muita gente vem para a igreja, ai, eu estou precisando disso, porque eu estou passando isso na minha casa, eu estou passando isso no meu trabalho, ai, eu estou passando por essa enfermidade. Eu quero dizer, Jesus é a resposta, Jesus é a solução, mas você precisa hoje tirar o olho disso. Ah, mas isso vai continuar me seguindo. Não, essa situação vai continuar, a guerra vai continuar, talvez a corrupção vai continuar, mas isso não muda a minha história. O que muda a minha história, o que tem poder para mudar a minha vida, para me curar, para mudar a história da minha família, para mudar a história dessa cidade, para mudar a história desse país, muito mais do que qualquer político, muito mais do que qualquer jurista, muito mais do que qualquer pastor, do que qualquer líder religioso, do que qualquer igreja, se chama Jesus Cristo de Nazaré, e é para Ele que eu quero olhar, e é para Ele que eu quero que essa igreja cada vez mais olhe, para que a gente possa olhar e jamais ser confundido, para que você possa parar de olhar para as circunstâncias, e que nós possamos em fé, viver rompendo, viver saltando as muralhas, viver andando sobre as águas, viver saltando as muralhas ou vendo elas caírem diante de nós, viver sim, vendo os gigantes cair diante de nós, não por causa de nós, mas porque a nossa fé está depositada naquele que é vencedor invicto, naquele que pode todas as coisas, Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, se coloque em pé.